que é o Peabiru? Peabiru, Peaviru, Peaviju, Peabiú, Peabiju, Tapeaviru, Tapeabiru, Peaviru, Peabiru, Peapiru, também, ou seja, pé é caminho, peru, caminho para o Peru, também, vamos chegar lá. Peaviju, caminho pisado, caminho forrado, caminho macio, caminho terraplenado, marca do caminho e caminho que leva ao céu. Todas essas versões já foram escritas, ouvidas, e qual delas é a mais correta? Vamos começar primeiro na nossa língua, o que seria pé. Pé quer dizer caminho. Então, Itapé, quer dizer caminho de pedra, porque Ita é pedra, pé, caminho. Itapemirim, mirim é pequeno, Ita é pedra, Ita, pedra, pé, caminho, mirim, um caminho de pedras pequenas. Agora, Abiru é aquilo ali, aquela grama que aparece como um pequeno, parece um limbo, mas que não escorrega, aquilo ali é o Biru, caminho da grama batida, pisada. Agora, é muito importante primeiro descobrir por que esse monte de versões, porque a nossa língua indígena é toda em códigos, Banavita. Por exemplo, os antigos escreviam os nomes indígenas de rios, lagos, achando que era simplesmente como o nome indígena faz, ele põe um nome, uma pessoa. Qual o seu nome? Antônio Banavita. Por que Antônio Banavita? Você fala, não sei, meu pai achou bonito Antônio, ou era devoto do Santo Antônio, ou gostava desse nome e colocou Antônio. Na cultura indígena não. Cada nome esconde um código. O nome do bicho esconde um código se aquele bicho voa, se ele cava buraco, se ele tem hábito noturno, se ele tem hábito diurno, senão o índio não acha o bicho. São todos códigos de localização. Se você diz Ita, é pedra, então Itanhaém, pedra que canta. Por quê? Porque quando o mar soprava do mar, tem essas duas pedras no litoral, que era fedida ao meio e fazia. Pronto. Eu quero ir na pedra que canta, Itanhaém. Então todos os nomes são codificados, escondem códigos de localização. Então nós indígenas fomos os primeiros geólogos. Nós nunca colocamos nome numa pedra, num rio, numa trilha, num lugar, sem estudar o acidente geográfico. Porque a gente não escreve em mapas. Para andar no caminho do Peabiru, o caminho tinha que ser aprendido, porque enquanto muitos ficam procurando calçadas, eu vou revelar um segredo. Você sabia que nem todo o percurso do caminho do Peabiru era calçado? Porque a intenção do Guarani não era fazer uma calçada, como o branco faz, para ficar na história, construir um... Não, isso estava ligado 100% à nossa espiritualidade. O caminho era uma necessidade espiritual de chegar ao Maraanhim, a nossa terra prometida, a terra sem mares. Vamos chegar lá. Então, essa calçada, ela tem 1,40 m de largura, por 40 centímetros de profundidade aproximadamente, era uma vala. E essa vala tem 3.850 quilômetros de percurso semi-reto, ou quase reto, que ela atravessa Peru, Brasil, um trecho da Bolívia, vai até o Império Inca, Brasil, vamos chegar lá depois. E a ideia não era criar um monumento para marcar a nossa história, o povo, não. Trechos da calçada desapareciam quando nós encontrávamos rios. Muitos trechos que permeiam, por exemplo, o rio Tietê, é claro, Eté é verdadeiro. O rio de águas claras, águas verdadeiras, rio Tietê, Tietê. Esse trecho não precisava de calçada, que nós já tínhamos o rio para seguir. De repente, quando tinha que atravessar para o outro lado, o índio não constrói pontes. Ainda mais um rio largo como o Tietê, um rio Paraguai, por exemplo, alguns trechos tinham que ser atravessados de canoa, a nado, a pé. Por isso que eu digo que o caminho para Peabiru tinha que ser aprendido, orientado geralmente por Chamoim, homens mais velhos.
Tiramoim, Xamã, Tchamã, hoje chamam de Xamã, porque era um caminho de orientação espiritual. E o que era o Peabiru então? Era uma calçada que seus ramais hoje somam mais de 4.300 quilômetros de construção feito à mão, catando pedras do mato, numa época que não existia ferro, não existia marreta, nem talhadeiras, nem ponteiros. Mas que força movia esse povo, nosso Guarani, para fazer um espetáculo desse, que liga uma calçada que liga os dois oceanos, Manavita. Pense bem, Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico. Saía do Peru e até o Oceano Atlântico, chegando aonde os brancos chamaram de Capitania de São Vicente, que foi a primeira, no porto de Tumiaru, né? Tumiaru, que é mudaram para São Vicente, eles trocam os nomes por santos do dia, ou Ubatuba, quer dizer, Porto de Canoas. Por que foi chegar nesse ponto? Um ramal vai para Santa Catarina, passa pelo Guaíra, isso aí vamos falar depois. Que força moveu esse povo? Alguém pagou para ser construído? Algum pajé disse, vamos fazer, e todo mundo disse, vamos mesmo. E como largar as atividades, entrar no serviço braçal com mulheres, crianças, todo mundo indo, ou acompanhando, ou trabalhando, ou ajudando com alimentos, para construir esse espetacular projeto de 3.850 quilômetros de calçada, ligando um continente ao outro, do Pacífico ao Atlântico. Que força! Por que foi construído o Peabiru? Para que foi construído o Peabiru? Então vamos agora saber para que nós construímos o Peabiru. Com que propriedade eu digo nós?